Compartilhar aqui a tela aqui da aula de hoje. Vê se liga o microfone aí para interagir, para falar, para eu saber que vocês estão ouvindo, para não ficar perdido dando aula e de repente a conexão caiu, viu? Então, quando eu perguntar alguma coisa, me respondam por áudio, para eu saber que a conexão ainda está ok. Então, estamos entrando na reta final do nosso curso, né? Então, último mês, nós vamos começar a tratar das funções. São funções especiais. Então, nós falamos na aula passada de forma geral, né? O que é uma função, como a gente determina uma função, o gráfico de uma função, as partes introdutórias de funções, né? E agora nós vamos ver algumas funções especiais, que faz parte do nosso dia a dia mesmo. Deixa eu ver se... Então, a primeira função é a função constante. Então, o nome já é bem sugestivo, né? Função constante. O que é uma coisa constante? É uma coisa que não tem alteração, que não muda. Constante é uma coisa constante, não tem mudança, né? Então, função constante é toda função do tipo f de x igual a k, que associa a qualquer número real x o mesmo número real k, ou seja, independente do número real que eu coloque no lugar de x, o resultado sempre vai ser k, né? Então, ela não muda, é uma função constante. Então, o domínio da função. Então, nós vimos na aula passada também que toda função tem domínio, contradomínio e imagem. Então, qual é o domínio de uma função constante? Então, a função f de x igual a k, o domínio d de f é igual ao conjunto dos reais, porque a gente pode colocar para x qualquer número real e o resultado sempre vai existir, sempre vai ter o mesmo k. O conjunto imagem é o conjunto unitário formado por k apenas, né? Então, nós vimos que o conjunto imagem é o número, é o resultado da função, ou seja, para onde x está sendo levado. Então, como para qualquer x o resultado vai ser k, então o conjunto imagem só pode ser o próprio k. Então, imagem de f de x é igual a um conjunto unitário com um único elemento, que é k. Exemplo de uma função constante. Então, nós temos f de x igual a 2. Então, f de x igual a 2 é uma função constante, porque se eu pergunto quem é f de 3, então, se f de x é igual a 2, se eu coloco no lugar de x3, f de 3 continua sendo igual a 2, porque não tem alteração nenhuma aqui. Qualquer valor que eu coloque aqui no lugar do x, o resultado sempre é 2. Eu não sei se eu botei o gráfico dessa função. Deixa eu ver se eu botei o gráfico dessa função. Acho que não. Vou fazer o gráfico. Então, eu tenho x aqui, y aqui. Para qualquer x que eu coloque, para qualquer x, o resultado dessa função sempre vai ser 2. Então, se x for 0, o resultado é 2. Se x for 1, o resultado é 2. Se x for 2, o resultado é 2. Se x for 3, é 2. Se x é menos 1, continua sendo 2. X menos 2, continua sendo 2. Então, é uma função constante, não tem alteração. Independente do x que eu coloque, o resultado é sempre 2. Alguma dúvida na função constante, pessoal? Não. Outro exemplo, f de x igual a menos 3. Mesma coisa. Para qualquer x que eu coloco aqui, o resultado sempre vai ser menos 3. Então, se eu boto f de 0, o resultado é menos 3.
E o gráfico dessa função, para qualquer x que eu colocar, o resultado é sempre menos 3. Então, sempre vai estar aqui em menos 3. Se x for 0, é menos 3. X for 1, é menos 3. X for 2, é menos 3. X menos 10 continua sendo menos 3. É uma função constante. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Então, uma reta paralela ao eixo x. Esse é o E, gráfico de função ô, constante. professor, então Oi? K seria igual ao Y? Exato. O k é o resultado da função. Aqui é y igual a k. Ou seja, y igual, nesse exemplo, no exemplo A, 2, y igual a menos 3. Então, o y é o f de x. Y é igual a f de x, que nesse caso é uma constante. Ou vai ser 2, ou vai ser menos 3, ou 5, ou π, qualquer número. Ou seja, o X vai ser uma variante qualquer, pode variar de qualquer número, e o Y vai ser invariável. Vai ser Nesse sempre caso, aquele. sim. Ah, certo, Ou entendi, seja, obrigada. em uma função nós temos a variável dependente, que é y, e a variável independente, que é x. Ou seja, y depende de x. Então, o x é independente. X pode ser qualquer coisa. O y é o resultado dessa qualquer coisa. Nesse caso, como é constante, o y, independente do valor de x, x pode ser qualquer coisa. O y sempre vai ser k. Sempre vai ser um número fixo. O exemplo A, o y era 2, o x é qualquer número. No exemplo B, o y é menos 3, o x pode ser qualquer número. O x é independente, o y depende de x. Nesse caso, ele não tem dependência nenhuma, né? Nesse caso, é uma função constante. O y é constante. Função identidade. Então, a segunda função funções, dentre as funções especiais, então nós temos função constante, agora a função identidade. Função identidade é uma função f de R em R, definida por f de x igual a x. Ou seja, a função identidade significa o, o valor de x resulta em y. Ou seja, tem uma relação com o nome também, né? Identidade, ou seja, a sua foto no documento é igual a você. Ou seja, a função identidade. Se x for 2, y é 2. Se x for 3, y é 3. Se x for 4, y é 4. Se x for menos 5, y é menos 5. Isso é a função identidade, cara crachá. Ou seja, um é o documento e o outro é a pessoa. Né? Então, o gráfico dessa função é uma reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O que é isso, bissetriz? Corta o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Aqui, ó. Não está bem certinho, tem que estar passando aqui no zero o desenho. Então, ou seja, se x for 1, x for 1 aqui, o y também é 1. Se x for 2, o y também é 2. Se x for 3, o y também é 3. A mesma coisa por negativo. Se x é menos 1, o y é menos 1. Se x for menos 2, o y também é menos 2. Isso é a função identidade, ou seja, o valor de x resulta no valor de y. Então, o domínio de f de x igual a x é reais, né? Ou seja, eu posso colocar no lugar de x qualquer número real. Qualquer número real. Não tem um número que essa função não vai existir. Eu posso colocar qualquer número real. Então, o domínio é o conjunto dos reais. E a imagem? A imagem também é os reais. Então, a imagem, se x é qualquer real, e se a imagem
é quem está relacionado a x, e como quem está relacionado a x é o próprio x, então a imagem também é qualquer real. Se x é qualquer real, a imagem y também vai ser qualquer real. Então, essa é a função identidade. Antes de ir para a função do primeiro grau, vou dar um exemplo aqui. Não tem nem exemplo para dar, né? Então, a função identidade é dada por essa fórmula mesmo, f de x igual a x. Se eu digo, quem é f de 2? F de 2 é 2. Se eu digo, quem é f de 3? F de 3 é 3. Porque no lugar de x, aparece aqui. Se eu digo, quem é f de 5 ao quadrado? É 5 ao quadrado. Quem é f de a mais b? É a mais b. O que eu boto em x, o resultado vem para cá. Então, isso é a função identidade. Alguma dúvida? E o gráfico sempre vai ser essa reta aqui, sempre. Porque a função identidade é só essa, né? Sempre é essa. O que, se eu vario x, vai variar igual aqui. Se eu boto 2 aqui, é 2. Se eu boto 0 aqui, é 0 aqui. Se eu boto 1 aqui, é 1 aqui. Então, o gráfico sempre vai ser esse. Sempre é uma reta cortando a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ou seja, dividindo esse quadrante ao meio e esse quadrante ao meio. Certinho. Agora, a função do primeiro grau. Então, outra função especial. Nós vimos constante, identidade, agora a função do primeiro grau. Então, o nome é bem sugestivo. Primeiro grau, ou seja, é grau 1 na variável x. Então, é toda a função que associa a cada número real x, o número real a x mais b. Ou seja, a variável x aqui está com grau 1. Por isso, não preciso botar, mas é grau 1. Então, por isso, função do... Eu esqueci de escrever aqui, primeiro grau. Função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau é toda função associada, que associa a cada número real x, um número real a x mais b. E a tem que ser diferente de zero. Porque se a for zero, olha, observe, eu tenho f de x igual a x mais b. Se a for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Eu volto para a função constante, porque vai ficar f de x igual a b, que não tem nenhuma relação de x com b. Ou seja, para qualquer x, o b continua sendo a mesma coisa. Então, porque a e b são números reais, né? Então, a tem que ser diferente de zero, para poder ter o termo ax. Então, e aí a função do primeiro grau. A tem que ser diferente de zero. B pode ser qualquer coisa. B pode até ser zero. B pode ser qualquer número real. Agora, A é qualquer número real diferente de zero. Então, os números reais A e B são chamados, respectivamente, de coeficiente angular. Então, A é coeficiente angular. Por isso, até é colocada a letra A para representar aqui, porque já chama para o nome dele, né? Coeficiente angular. Por isso que o primeiro termo é A. Né? Mas pode ser qualquer letra. Né? Mas a gente, como se determina, se convencionou que a fórmula da função do primeiro grau seria f de x igual a x mais b. Por que essa convenção? Por causa do coeficiente angular, para ficar bem ligado o a ao coeficiente angular. Então, normalmente, nos livros de matemática, a função do primeiro grau ou está escrita assim, f de x igual a x mais b, ou f de x igual a x mais h. Normalmente, é uma dessas duas fórmulas. E isso é no mundo todo, viu? No mundo todo, a função do primeiro grau ou está escrita assim, ou está escrita assim, né? Não, na realidade é m aqui no segundo. mx mais h ou ax mais b. Normalmente, no ensino fundamental e médio, é mais essa fórmula daqui, ax mais b.
E normalmente no ensino superior é mais essa fórmula, mx mais h. Então, tudo tem uma relação. Então, o A, para poder coincidir com a fórmula, o nome dele, né, que o A é o coeficiente angular, né? E lá no ensino superior, o M é porque o M está mais relacionado a, vocês vão ver lá no próximo período, em cálculo 1, que o M está relacionado à derivada, coeficiente angular, o coeficiente angular, né? Ele é o coeficiente angular que está relacionado à derivada da reta tangente. Está relacionado à fórmula da reta tangente que vai ser, que a gente vai estudar lá em termos de derivada. Então tem uma relação. Esse M e esse H também tem a ver também com o desdobramento dessa função, os significados dessa função. Então, o A, principalmente, coeficiente angular. O B, coeficiente linear. Coeficiente linear. O B, coeficiente linear. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o coeficiente, a importância do coeficiente angular e do coeficiente linear. Quando A é maior do que zero, quando A é maior que zero, a função f de x igual a ax mais b, quando A é maior do que zero, essa função é chamada função crescente. Então, se A é maior do que zero, f de x igual a ax mais b é crescente. Isto é, à medida que x cresce, f de x também cresce. Então, se A é 1, f de x é um valor, é y1. Se A, ou se A o quê? Se x, né? Se x é 1, f de x eu tenho um valor. Se x é um valor maior do que 1, vamos dizer 3, f de x é outro valor maior do que o valor anterior. Então, à medida que x está crescendo, o f de x também cresce. Isso é uma função crescente. Quando A é menor do que zero, a função f de x igual a x mais b, ela é chamada de função decrescente. Isto é, à medida que x cresce, f de x decresce. Então, x está crescendo, a função está diminuindo. Isso, deixa eu ver se tem um gráfico. Aqui. O gráfico da função f de x igual a x mais b é uma reta não paralela ao eixo, aos eixos coordenados. Ou seja, nós temos aqui um exemplo de uma função crescente. Então, observe que à medida que x está crescendo, por exemplo, se aqui for menos 2, o y é zero. Se aqui for menos 1, o y já vai ser, vamos dizer, 2, por exemplo. Se x é zero, o y já vai ser aqui, por exemplo, 3. Se x é 1, o y já vai crescer mais. Já vai para, por exemplo, 4. Ou seja, x está crescendo, y também está crescendo. F de x está crescendo. Então, à medida que x cresce, a função cresce também. Então, função crescente. Função crescente. À medida que x está crescendo, x cresce vindo para a direita, né? A função está crescendo, ou seja, esse valor aqui é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse. Ou seja, à medida que eu vou pegando, eu sempre vou pegando valores maiores. À medida que x vai crescendo, o y também vai crescendo. E aqui nós temos um exemplo de uma função decrescente. Observe. Vamos dizer que x aqui seja menos 2, y aqui vamos dizer que seja 4. Quando x for zero, y já vai ser 3. Observe que 0 é maior do que menos 2. No entanto, 3 é menor do que 4. Quando x for 1, por exemplo, o y já vai ser menor ainda, vai ser 2. Quando x for, vamos dizer, menos 3,
o y é zero. Então, x está crescendo e y está diminuindo. À medida que vai crescendo o x, o y vai ficando cada vez menor. Então, essa função é decrescente. Então, função decrescente. O x cresce, o y diminui. Função crescente, x cresce, y cresce também. O domínio. Então, o domínio de f de x igual a x mais b é o conjunto dos reais. Observe que eu posso botar qualquer valor em x, não tem nenhuma restrição. Então, o domínio é o conjunto dos reais. E a imagem? A imagem também é o conjunto dos reais, não tem nenhuma restrição. Eu posso botar qualquer valor que eu botar para x vai ter um valor em y, vai ter um valor para o resultado. Função modular. Função modular. Então, a função definida por y igual a traço x traço chama-se função modular. Então, a gente chama esses traços aqui, em volta do x, de módulo. Então, a função definida y igual a traço x traço chama-se função modular. O seu domínio é o conjunto dos reais, de novo, eu posso botar qualquer valor para x. Então, o domínio é o conjunto dos reais. Porém, a imagem só são os valores não negativos, ou seja, de 0 até infinito, porque o módulo, a gente só tira valores positivos do módulo, né? Ou zero, né? Zero ou positivo. Então, os valores não negativos. É o módulo, é o resultado da imagem da função modular. O gráfico desta função está ilustrado aqui. Então, o módulo de zero é o próprio zero. Módulo de menos 1 está aqui. Vai ser 1. O módulo de 1 também é 1. Módulo de meio é meio. Módulo de menos meio também é meio. Então, função modular, o valor que eu boto nele negativo é o mesmo valor que eu boto nele positivo. Então, se eu cresço aqui, 2, por exemplo, aqui em menos 2 também vai ser o mesmo valor. Então, o gráfico da função modular é um V. Então, está aí o gráfico da função modular. Vamos fazer algumas atividades aí para assimilar melhor toda essa informação, né? Então, nós vimos função constante, nós vimos função constante, função identidade, função constante, função identidade, função do primeiro grau, né? E função modular. Bom, então aí dessas funções temos várias informações importantes, né? Então a função constante, normalmente, é a mais simples, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. A função identidade é uma reta que corta o primeiro e o segundo e o terceiro quadrante, corta a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né? Divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. A função do primeiro grau é uma função da forma f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular
e B, coeficiente linear. Coeficiente linear. E a função modular, f de x igual a módulo de x. E o gráfico é um formato de um V, né? O interessante aqui, vamos focar aqui na função do primeiro grau, né? A função identidade é bem simples. A função identidade é um caso particular da função do primeiro grau, né? Por quê? Porque a função do primeiro grau, A e B pertencem aos reais. Com a única informação, além disso, de pertencer aos reais, é que A tem que ser diferente de zero. Ou seja, A pode ser qualquer número diferente de zero e B pode ser qualquer número. Então, se eu boto A igual a 1, se eu digo que A é igual a 1, uma vez x é x, e B é igual a zero, eu tenho uma função do primeiro grau, que se transformou na função identidade. Então, a função identidade é um caso particular da função do primeiro grau, onde A recebe o valor de 1 e B recebe o valor de zero. Então, a função identidade veio da função do primeiro grau. É um caso particular da função do primeiro grau. Se A... Aí agora... pronto. Única é esse, né? A função constante é no caso de x ser zero e b diferente de zero, né? Aí eu tenho uma função constante. Porque, apesar de que b pode ser até zero também, né? Porque eu posso ter uma função constante em zero, né? Mas a principal informação é essa aqui, né? Que a função identidade é um caso particular da função do primeiro grau, onde a é 1 e b é zero. Vamos tirar outras coisas aqui da função do primeiro grau, além do que eu já falei, né? O coeficiente angular, o nome já diz, coeficiente angular, ele tem a ver com o ângulo. E como o gráfico é uma reta inclinada, o gráfico da função do primeiro grau, ou crescente ou decrescente, então, a primeira informação importante do coeficiente angular é que se A for maior do que zero, a função é crescente. Se A é maior do que zero, o gráfico tem que ser uma reta assim, crescendo. E se A for menor do que zero, a reta tem que ser decrescente, tem que ser assim. Visualmente, analisando o gráfico, sem fazer cálculo nenhum, é bem prático saber se é crescente ou decrescente. Por quê? Porque a gente lê o gráfico a gente não apenas olha, a gente lê o gráfico. E a leitura, a gente aprendeu lá no primário que a leitura a gente lê da esquerda para a direita. A gente lê aqui, ó, F-U-N-C-A-O-T, ou seja, função, começando da esquerda para a direita. Então, lendo o gráfico da esquerda para a direita, ele está crescendo. E lendo o gráfico da esquerda para a direita, esse aqui está decrescendo. Então, eu estou diminuindo aqui, né? Indo para baixo. Então, está decrescendo e esse está crescendo. Então, só olhando o gráfico, só fazendo a leitura do gráfico visualmente, eu sei se a função é crescente ou decrescente. Ou seja, eu sei se o A é positivo ou negativo. Então, por exemplo, se tiver uma questão assim, determine a função do primeiro grau dado por esse gráfico. Aí tem lá, letra A, f de x igual a x. Letra B, f de x igual a menos 2x mais 5. Letra C, f de x igual a 3x menos 4. Letra D, f de x igual a 8. E letra E, f de x igual a
igual a... Deixa eu pensar aqui o que eu boto. A menos x. Pronto. Então, eu não botei número nenhum aqui, só fiz o desenho do gráfico e perguntei qual dessas funções aqui pode representar esse gráfico aqui. Qual é a resposta certa? Qual seria a letra aí? A, B, C, D ou E? Hein, pessoal? Qual seria a letra? Ninguém? Sim. Letra C. Letra C? Mais alguém? Letra C tem um voto. Mais alguém? Tem alguma opinião Sim. aí? Qual letra poderia ser desse gráfico aqui? Mais ninguém? Quem foi que me respondeu? Eu. Sim. Eu é quem? Fala o nome. Yuri. Yuri. Então, Yuri está correto. A letra certa é a letra C. Por quê? Letra A não pode ser, porque é a função de identidade. A função de identidade do gráfico tem que passar bem no meio entre o segundo quadrante, o primeiro e o terceiro quadrante. Tem que cortar aqui no zero e tem que passar no meio desses dois quadrantes. A letra B não pode ser. Por quê? Porque o A é negativo. Se o A é negativo, o gráfico não pode ser crescente. Esse gráfico aqui é uma função crescente. Então, B também não pode ser. D não pode ser, porque é uma função constante. É 8. Teria que ser um gráfico paralelo ao eixo X. Então, não pode ser a letra D. E não pode ser, porque é parecido com a função de identidade, mas tem a diferença que tem um menos. Ou seja, seria uma função de identidade invertida. Seria mais ou menos um gráfico assim. Aí. Quando x fosse 1, a resposta seria menos 1. Quando x fosse 2, a resposta seria menos 2. Ou seja, seria um gráfico assim. Aí. Partindo daqui, dividindo o segundo e o quarto quadrante. Observe aqui. Se x é menos 1, a resposta aqui dá 1. Se x é 1, o y é menos 1. Ou seja, um é invertido, o inverso do outro. Não tem nome para essa função, não. Essa é a função identidade. Essa aqui é uma função parecida com a identidade, mas não é identidade, porque ela inverte, né? O valor de x é o inverso o y. Né? Aqui é y e aqui é x. Então, essa também não poderia ser. Então, a única resposta que poderia ser, letra C, porque é a única função aqui que representa uma função crescente, do primeiro grau e crescente. Então, observe, sem fazer conta nenhuma, só sabendo que o A, se ele é positivo, a função é crescente, se ele é negativo, a função é decrescente, eu consegui resolver a questão sem fazer conta nenhuma. Então, é importante saber isso. Outra coisa importante da função do primeiro grau é você conseguir escrever a função olhando para o gráfico e vice-versa, escrever o gráfico olhando para a função. Vou apagar o gráfico aqui. Agora eu vou falar um pouquinho também do coeficiente linear, a importância do coeficiente linear. Então, vamos dizer, se eu tiver uma função desse tipo aqui, deixa eu ver se eu já botei já, cadê? Se eu tiver uma função desse tipo aqui, f de x igual a 2x mais 1. Aqui de cara, eu sei o quê? Eu quero construir o gráfico dessa função. Faço o gráfico dessa função. Então, de cara, aqui eu sei que a função é crescente, porque o 2 é positivo. E outra coisa que eu sei, aqui é o coeficiente linear. Esse coeficiente linear ele indica aonde o gráfico vai cortar o eixo Y. Ele vai ter que cortar o eixo Y em 1. Ele vai ter que cortar o eixo Y em 1. Então, o coeficiente linear diz o ponto
onde o gráfico corta o eixo Y. Então, eu sei que a função é crescente e sei que ele corta o eixo Y em 1. Esse ponto aqui, eu tiro esse ponto aqui é quando o Y é 0. Então, para que o Y seja 0, isso aqui tem que dar igual a menos 1, né? Porque menos 1 com mais 1 dá 0. Então, eu faço a conta, né? 2x mais 1 igual a 0. E aí eu tenho 2x igual a menos 1. Passo 2, está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. X é igual a menos 1 dividido por 2, ou seja, menos meio. Então, aqui é menos 0,5, ou menos meio. Né? Se eu boto aqui, é menos 1 sobre 2, 2 corta com 2, fica menos 1, com mais 1 dá 0. Então, onde o ponto é 0. Então, como uma reta está bem... Esse gráfico aqui é uma reta. Então, e a gente aprendeu lá no primário que o quê? Que uma reta é bem definida a partir de 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, quaisquer, eu consigo fazer uma reta. Então, para fazer uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto x0, y1, ou seja, o ponto 0, 1, e tenho esse ponto aqui, que é o ponto menos 0,5 e 0. Então, eu tenho esse ponto e esse ponto. A partir desses 2 pontos, eu consigo fazer uma reta. Então, está bem determinado quem é essa função. Então, essa função é dada por essa reta. Então, essa reta representa essa função. Então, bem simples, eu não preciso... normalmente, lá no primário, a gente fazia o quê para fazer uma reta? Para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. A gente teria que botar aqui x e aqui f de x, que no caso é y, né? E aí dar valores para x e encontrar o valor de y. Isso a gente fez na aula passada, né? Que até eu disse. Aqui você pode escolher alguns valores, né? É bom pegar alguns valores negativos e outros positivos. E, como eu falei também, pegar valores que facilite a conta, né? Então, pegando menos 2 vezes 2 dá menos 4 com mais 1 dá menos 3. Se eu pego menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 1 dá menos 1. Se eu pego 0 vezes 2 é 0, com mais 1 é 1. E se eu pego 1 vezes 2 é 2, com mais 1 é 3. E se eu pego 2, 4 mais 1, 5. E aí fazia o gráfico botando esses valores lá, né? Então, botando os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como tem que ir até menos 3, eu tenho que ter menos 2, menos 1, menos 2 e menos 3. 1, 2 e 3, 4 e 5. E aí botava, né? Menos 2 está ligado com menos 3. Menos 1 está ligado com menos 1. 0 está com 1. 1 está com 3. E 2 está com 5. E aí ligar esses pontos. Estaria o gráfico. Observe que esse gráfico é esse aqui, é o mesmo que esse. Esse ponto aqui é meio, é o menos 0,5. Esse ponto é 1 que eu coloquei aqui. Eu só precisei botar 2 pontos e fiz o gráfico. Então, eu posso fazer usando a tabelinha, aí eu tenho que fazer mais conta, ou faço uma conta só. Vejo qual é o que vai dar 0, e eu já sei que esse ponto aqui é dado por esse coeficiente aqui. O coeficiente linear diz aonde a reta toca o eixo Y. Então, fica fácil escrever o gráfico a partir da função. E a mesma coisa quando eu tenho... Agora, em vez de ter a função, eu tenho o gráfico e quero escrever a função. Então, eu tenho o gráfico aqui, vou botar um gráfico aqui, por exemplo. Esse aqui. Vou botar aqui um ponto aqui. 3, 0. Eu não sei se dá certo
de qualquer maneira, mas eu vou botar um valor qualquer aqui. Vou botar aqui 5, por exemplo. 5. Então, eu tenho esse gráfico aqui. Y, x. Eu quero escrever a função. Quem é f de x dado por esse gráfico? Então, eu já sei aqui de cara que B é 5. Eu sei que B é 5. B é 5. Falta descobrir quem é A. Então, vai ser x mais 5, mas falta aqui o valor de A aqui. É alguma coisa. AX mais 5. Eu sei que quando... Aí eu vou ter que fazer algumas contas, né? Então, eu sei que quando x for 0, y é 5. Então, eu vou escrever a função. Vou pegar esse espaço aqui, viu? Para poder fazer essa conta. Então, eu tenho que fazer duas continhas aqui, para poder descobrir quem seria essa minha função. E para descobrir, está faltando só o coeficiente angular, né? Eu sei que ele é negativo, mas não sei quem é ele. Então, quando x for 0, y é 5. Então, eu tenho, botar y igual a x mais b. Quando x é 0, y é 5. Isso eu já tenho, né? Que era aqui. Agora, quando y é 0, x é 3. Então, quando y é 0, no lugar de y eu coloco 0, x vai ser 3. Então, vai ficar 3A, que é o que eu quero descobrir. B, eu já sei que é 5. B, eu já sei que é 5. Mais 5. Isso dá igual a 3, que é o x. Isso é igual a 0, né, que é o y, né? O 3 eu já botei aqui, 3 no lugar do x. Isso é igual a 0, que é o y aqui. Y é 0, x é 3, b é 5. Então, ficou A vezes 3, que dá 3A, mais 5 igual a 0. Então, eu quero descobrir quem é A. Passo 5 para o outro lado. 3A é igual a menos 5. O 3 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a menos 5 dividido por 3. Está aí minha função. Minha função é, porque como não é uma divisão exata, eu paro aí. Então, minha função f de x é igual a menos 5 terços de x mais 5. Então, eu consigo descobrir facilmente quem é a função a partir do gráfico. Eu tenho o gráfico, eu descubro a função. Mas é importante saber o quê? Que esse elemento aqui é o coeficiente linear. Ou seja, é o B. É importante saber que esse coeficiente aqui é o B. Esse elemento aqui é o B. E quando não dá esses elementos? Às vezes não é dado esse elemento no gráfico, né? Às vezes o gráfico ele não identifica aonde está cortando o eixo Y. Ele apenas bota outros valores lá, né? Então, por exemplo, se eu pegar um gráfico desse jeito aqui, X e Y, e o gráfico não dá nem esse ponto aqui, nem esse. Der um ponto aqui, vamos dizer, 1 e 3, e outro ponto aqui, menos 1 e 2, por exemplo. Eu tenho esses pontos. Menos 1 ligado com 2 e 1 ligado com 3. Então, eu não tenho nem esse ponto, nem esse. Era para fazer do jeito que eu fiz da outra vez, né? No lugar de x, colocar esse valor, e aí eu achar o A através igualando a 0, porque eu já teria o B aqui, né? Mas como ele não deu quem é o B, eu não sei. Então, eu tenho que trabalhar com esses dois pontos que foram dados. Então, a fórmula é a mesma. Y igual a x mais b. E aí eu vou fazer um sistema de equações, né? Ou seja, quando x é 1, y é 3. Então, y é 3 igual x é 1, vai ficar a mais b.
uma equação. A outra equação, quando x for menos 1, y é 2. Então, 2 igual menos 1, então vai ficar menos A mais B. Então, eu fiz um sistema de equação. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, dá para resolver facilmente. Então, eu vou usar o método da adição. Vou somar uma com a outra. O método da adição, já que é fácil de resolver com o método da adição. Então, aqui eu tenho 3 mais 2, 5. A menos A, 0. B mais B, 2B. Ou seja, meu B é igual a... Faço 2 dividindo. 5 dividido por 2. Descobri o B. Sabendo o B, descubro o A. Só é substituir em alguma delas. Qualquer uma. Vou substituir nessa daqui. Então, na de cima. Então, vai ficar 3 igual a A mais 5 meios. Então, A vai ser igual. Então, A é igual. O 3 já estava lá quieto. O 5 meio passou para o outro lado, menos 5 meios. Então, A é igual. Aqui é como se tivesse 1, vezes C é 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes 5, 5. Mais não, menos 5. Então, A é igual a 6 menos 5, 1 meio. Então, está aí a resposta. Minha função é y igual, quem é A? Meio x, então fica x sobre 2, mais B, que é 5 meios. Então, está aí outro jeito de determinar a minha função através do gráfico. Então, nesse caso aqui, eu também podia usar esse método, né? Só que aqui já está bem direto. Aqui eu já sei quem é B, eu não preciso resolver um sistema para descobrir quem é B. Então, se marcou aqui o ponto dele, eu já sei que B é 5, acabou-se. Então, eu só preciso substituir no outro o outro valor para descobrir quem é A, né? Então, eu substituo 5, no lugar de x, coloco 3. Como eu sei que aqui está ligado com 0, isso é igual a 0. E aí eu resolvo, né? Então, fica muito fácil trabalhar com função quando a gente sabe o que significa cada parte dessa função, né? Então, o coeficiente angular, ele diz o ângulo de inclinação da reta. Ele está dizendo aqui a inclinação da reta. Se a reta está com inclinação positiva, então, se o A é positivo, função crescente, ou se a inclinação é negativa, e aí a função é decrescente. E o B é o coeficiente linear, ele diz aonde a reta toca o eixo Y, coeficiente linear. E aí tem mais coisas interessantes da função do primeiro grau, que a gente vê mais adiante em outros assuntos mais à frente, né? Lá no próximo período a gente vai estudar limites e derivadas, e aí a gente vai trabalhar bastante a função linear de novo, a gente vai entender um pouco mais, né? Então, praticamente era isso hoje. Eu não quis andar mais no assunto, porque a gente ainda teria a função do segundo grau para falar, só que a função do segundo grau vai despender mais tempo, e aí não teria tempo a aula para a gente falar de função do segundo grau, então eu preferi só falar até a função do primeiro grau hoje, que também é bastante importante, para a partir da próxima semana a gente ver a função do segundo grau. Vamos tratar agora de uma coisa importante. Já estamos encerrando a aula.